Pessoal, e aqui vocês entenderam, tá? Como criar um agente. Eu tenho aqui, ó, agente de assistente de advocacia trabalhista, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que focado no direito do trabalho, tá? E aí vocês podem criar de qualquer área do direito que vocês quiserem, já colocarem templates seus, colocarem várias e várias petições que você tem, tá? No carregamento de ficheiro. Mas aqui eu vou criar mais alguns agentes usando as técnicas de NLP que a gente estudou, tá? Então vamos usar mais alguns agentes aqui, porque vocês já entenderam a lógica, agora que também cabe a cada um ter a criatividade, né? Para fazer. Então a gente já fez o extração de NER, já fez um dia, eu mostrei para vocês o de assistente de desembargador, o assistente de advogado, e agora vamos fazer, por exemplo, de análise de sentimento de decisões judiciais, por exemplo, tá? A gente poderia fazer isso. Então vamos lá, ele vai chamar analisador sentimento judicial, tá? Vamos criar aqui e aí vamos falar o que ele faz, né? Vamos escrever aqui que ele faz a análise dos sentimentos da fundamentação de julgados. Análise dos sentimentos da fundamentação de julgados. Beleza? Aí aqui, ó, ele criou um feliz ou triste aqui, tá? E aí, como que a gente vai estabelecer esse prompt aqui? Eu vou colocar aqui o prompt que eu criei também. Vamos criar aqui um. Aqui. Vocês vão receber esses prompts, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, eu vou ser um especialista em análise de sentimento aplicada a decisões judiciais brasileiras. Sua função é identificar o posicionamento, tom e tendência de votos, sentenças e acordos, auxiliando na compreensão de padrões decisórios. Tá? Eu criei metodologia de análise, né? Polaridade decisória, parcialmente favorável, fundamentação, principiologia, teleologia, né? Que é baseada na função, na finalidade da norma, sistemática também. Aí eu pus guardrails críticos, né? Você não pode inventar trechos, tudo, tá? E aí eu vou pôr só aqui a análise de sentimento, a única coisa que ele vai fazer. Não vou pôr nenhum ficheiro aqui na base de conhecimento dele, tá? Vou criar esse GPT aqui. Vamos criar. Analisador de sentimento judicial, pessoal. Criando aqui mais um agente nosso, tá? Beleza? Vamos ali ver o nosso GPT. Tá aqui. Vamos anexar aqui uma sentença que eu coloquei, a mesma sentença que eu coloquei no agente passado. Eu vou pôr só a sentença aqui. Anexei a sentença. Vamos fazer essa análise de sentimento aqui. Vamos ver o que ele vai trazer extrair de sentimento, né? Identificação, sentença, matéria, direito do trabalho, né? Resultado parcialmente procedente, indenização, né? Aí ele está fazendo aqui, ó, classificação parcialmente favorável, fundamentação, julgar os pedidos deduzidos parcialmente procedentes para condenar o reclamado a pagar a indenização no valor de R$800 mensais, né? Tom argumentativo, classificação moderada, intensidade média. Aí ele extrai os trechos da decisão que fazem com que ele ache que foi moderado. Ó. Tem razão, destarte, julgo improcedente, rechaço, pois a preliminar, considerando o contorno dos fatos traçados na causa de pedir, entendo que. Então, você vê que ele identificou que foi moderado o tom que o magistrado usou, porque às vezes a sentença, a decisão é muito enfática, né? E aí usa um tom bem agressivo, assim, agressivo no tipo de fundamentação judicial mais agressivo, ou um fundamento um pouco duvidoso, aquela sentença que dá um provimento ou não dá, mas que meio que na dúvida, ainda você sente que o julgador ainda teve
uma dúvida ali se ia decidir de um jeito ou de outro, né? Isso que a gente está querendo. Agora imagina você fazer isso em milhares e milhares de julgados, né? Você pode ir no site do STJ, STF, copiar 15, 20 e jogar aqui e fazer e pedindo para fazer análise desses sentimentos aqui, né? Fundamentação predominante, né? Tipo principal legalista com suporte jurisprudencial. Ela usou 60% de, né, tom legalista, 30% jurisprudencial, 10% principiológico, né? E aí as citações exemplificativas, tá? Padrões linguísticos, observações analíticas, tá? Limitação da análise. O texto não detalha liquidação nem valor total efetivo, tá? E aí o disclaimer. Sempre colocar, se você for automatizar isso para isso ir para alguém for ver isso, você vai pôr. Essa análise é baseada em processamento de linguagem natural e serve como ferramenta auxiliar, tá? Então, você sempre vai fazer um aviso legal aqui que não foi feito por um humano, se você colocar isso direto para uma pessoa, tá? Então, beleza, pessoal, criamos uma análise de sentimento judicial. Vamos criar mais um GPT aqui que hoje eu tô animado. Tô empolgado, vamos criar mais um aqui. Qual que a gente vai criar agora? Deixa eu ver qual que eu preparei aqui para vocês. Eu vou criar um agente de sumarizador, de sumarização, tá? Então, agente de sumarização, vamos usar a mesma sentença, né, que a gente está analisando ela para ver se ele extrai as partes mais importantes dessa sentença, mas vamos chamar ele de agente sumarizador. Sumarizador jurídico preciso, que vai ser o nome do nosso agente. Vamos utilizar o DALL-E. E aí, o que ele faz? O que o nosso assistente faz? Ele faz resumo de acórdãos ou decisões longas, né? É resumo de decisões longas. Vamos pôr assim que é isso que ele faz, tá? Então, eu vou pegar aqui. Resumo de decisões. Resumo de decisões longas, pessoal. Vou colocar o prompt que eu criei aqui, tá? Beleza? Vou colar o prompt que eu criei aqui, tá? E aí, ó, eu pedi para ele fazer, ó, você é um especialista em sumarização de textos jurídicos, especializado em sintetizar acórdãos, sentenças e decisões extensas, mantendo a fidelidade absoluta do conteúdo original. Tipo de sumarizações disponíveis: sumarização executiva ou sumarização analítica, tá? Sumarização estruturada. E aí fiz os guardrails críticos também. Vocês podem explorar esse prompt que eu fiz, tá? Então vou pôr aqui, ó, resumo de decisão, a tarefa que ele faz, tá? Beleza? Não vou pôr nada aqui na base de conhecimento. Vamos criar nosso GPT aqui. Criar. E aí vamos colocar aquela sentença trabalhista que eu baixei ali para ver como que ele vai fazer esse resumo, como que o nosso agente funciona. Então, vocês estão vendo que todas essas técnicas de NLP são importantes você conhecer a existência delas, pessoal, justamente para você saber usar aqui no seu agente ou em qualquer outra IA que você for usar, beleza? Então vamos colocar essa sentença aqui. Vamos pôr aqui, ó, resumo de decisão. Vamos ver. Aí ele deve pedir o tipo de resumo que você quer. Se você quer um resumo estruturado, né? Ele já está fazendo os 3 tipos de resumo para mim, ó. Resumo executivo, tá? Olha que legal, ó. Já está colocando tudo aqui que você tem, tá? Trechos literais essenciais, palavras-chave, disclaimer obrigatório, tá? E aí eu posso pedir aqui, ó, resumo abstrato. Eu vou pedir um resumo abstrato aqui, tá? E ele fazer com as próprias palavras, sem ter um cópia de palavras que estavam ali, né? Ele mesmo criar um resumo que a gente viu, tentando manter a fidelidade do texto original. Então aqui, ó, ele mesmo criou. Apresente sentença, né? E aí ele fala com as próprias palavras um resumo da sentença. E aí imagina você usar esses resumos
por exemplo, para obter o conhecimento daquelas decisões e usar esses resumos para fazer outras atividades e outras tarefas, tá, pessoal? Vamos criar um último agente aqui, né, para a gente depois ir para o Notebook LM fazer a análise lá de documentos, né? Então vamos aqui, ó, em explorar, criar mais um GPT. E eu vou criar agora um classificador processual CNJ. Beleza? Vamos tentar classificar, fazer uma classificação processual aqui, de acordo com a taxonomia do CNJ, né? Então ele classifica processos e peças. Classifica processos e peças. Então qual que vai ser o prompt que eu vou passar para ele, tá? Vou ser um assistente especialista em classificação de documentos. Vou passar aqui para vocês, tá? E todos esses prompts, pessoal, vão tá no material de vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Beleza? Vamos lá. Vou colar aqui. E olha só. Eu coloquei, você é um especialista em classificação de documentos processuais segundo a taxonomia do CNJ. Sua função é identificar a classe, assunto, tipo de documento. E tudo aquilo que a gente está acostumado, tá? Eu passei aqui, beleza? Passei aqui no prompt para vocês. Vocês vão receber todos esses prompts, material extra, tá? Então, tema de conversa, eu vou colocar só assim, classificação. Classificação jurídica, tá? Vamos criar nosso agente aqui. E é claro, cara, pessoal, vocês podem baixar, por exemplo, a taxonomia do CNJ em PDF e carregar o ficheiro aqui e deixar a classificação carregada aqui dentro, tá? Eu não criei um símbolozinho aqui com o DALL-E, né? Deixa eu criar aqui, tá? E é interessante, né? Vocês virem aqui, classificar com a taxonomia do CNJ, né? E baixar ela em PDF e colocar ela aqui como base de conhecimento, por exemplo, para esse classificador processual do CNJ. Fica muito interessante, beleza? A nossa imagem aqui ficou pronta do nosso classificador de peças. Vou criar ele aqui, tá? Aí estou criando ele. Vamos colocar aqui qualquer uma daquelas peças que eu tô trabalhando aqui de processo do trabalho. Vamos colocar aqui cadê o nosso classificador CNJ aqui, tá? Vamos colocar aqui o recurso ordinário aqui. Vou fazer classificação jurídica dessa peça. Vamos ver como que ele procede aqui. Tipo de documento, ó, classificação, recurso ordinário, confiança 100%. Termos expressos que são indicadores. Apresentar recurso ordinário, razões do recurso, egrégio tribunal regional. Tá? Classe processual, recurso ordinário, código CNJ 11009. Tá? E aí ele faz essa classificação de taxonomia aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Nós criamos aqui 5 agentes. Eu mostrei para vocês alguns agentes que eu já tinha criado. Tá? E aí, GPT, você pode extrair e personalizar para cada tipo de tarefa ele. É muito útil. Você pode já criar vários e vários agentes aqui, deixar eles aqui. E para cada tarefa sua, você vai usar ele e pode compartilhar com toda a sua equipe. Tá certo? Então vamos agora no próximo bloco para o Notebook LM fazer extração de informações dos documentos, tá certo?